Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, depois de amanhã, o governo Rosalba, o governo do Partido Democrata, completa 6 meses de gestão. Se nós computarmos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, desde que foi eleito, nós temos 9 meses. E 9 meses que nós queremos encontrar um rumo no governo, e o que nós encontramos é um estilo que foi adotado no Rio Grande do Norte pós-eleições de 2010, 3 de outubro, que é como se o processo eleitoral continuasse. Eu procurei fazer uma pesquisa nesses 6 meses, deputada Márcia, para saber a opinião da governadora sobre os problemas do Estado. Eu não encontrei. As notícias que eu encontro da governadora, deputado Ezequiel, é a governadora participando do festejo junino, participando da festa não sei de quê, mas não sei de quê. Não vejo posição dela sobre os problemas do Estado. É um estilo onde parece que nós temos um parlamentarismo, Papa Girimum. Tem um papel, não é? E o primeiro-ministro atuando nas questões. Eu coloquei na rede social, no Twitter, que ia fazer um balanço do governo Rosalba nos 6 meses. Eu recebi tantas sugestões que eu vou dividir o pronunciamento em 3 dias. Vou falar hoje, vou falar amanhã e vou falar depois da manhã, só pelas sugestões que eu recebi do balanço do governo Rosalba nesses 6 meses. Nós precisamos fazer um balanço. E eu quero aqui deixar muito claro, farei o balanço do governo, não quer dizer que o resto do governo será da maneira que está sendo. Não. Eu torço para que não seja, porque será um preço muito alto que a população pagará, se o governo continuar nessa pisada. O governo tem que mudar de rumo. O governo tem que fazer acontecer, como era o slogan da campanha, porque o governo está parando o que acontecia. O governo paralisou o que estava acontecendo no Rio Grande do Norte nesses 6 meses. Nós temos aqui os servidores em uma situação constrangedora. Eu estava aqui, e é meu 3º mandato de deputado estadual. Eu fui oposição ao governo Vilma, apoiei o governo Vilma, mas eu não me lembro de nenhum momento onde essa Assembleia buscasse a intermediação junto ao Executivo e que voltasse de mãos vazias. A Assembleia, na segunda-feira da semana passada, a Assembleia que convocou, não foi eles que convocaram, foi a Assembleia que convocou as representações dos servidores aqui, na segunda-feira da semana passada, no dia 20, eles vieram, todas as representações, a Assembleia propôs, à unanimidade dos deputados presentes na reunião, que os servidores apresentassem uma contraproposta. Fizemos um apelo aos servidores, dizendo, o governo não tem como acatar o que vocês estão pedindo. E nós sabemos que vocês estão pedindo o cumprimento da lei, ou das leis. Mas o governo não tem como acatar. Apresentem uma contraproposta. Todas as categorias apresentaram no outro dia um documento de negociação com o Executivo. Esses documentos, porque foram documento da Polícia Civil, do SINAI, do SINT, da UERN, todos, foram encaminhados pelo presidente da Assembleia, não foi por mim. Presidente da Assembleia e correligionário da governadora. Foi encaminhado para o governo. Até hoje não tem resposta. Até hoje nós não sabemos o que o governo pensa sobre a contraproposta dos servidores. Eu nunca vi isso aqui. Porque não vivi outros tempos do governo aqui. Pode ser que tenha acontecido nos governos anterior ao anterior. No governo José Agripino, no governo Geraldo Mello, no governo Garibaldi. Mas no governo Vilma e no governo Iberê, eu não vi esse tipo de atitude. Duas comissão da Assembleia buscar intermediar e uma semana depois a comissão não ter nada para dizer aos servidores. Isso é um desrespeito aos servidores, à sociedade e à Assembleia. Era para ter mandado um ofício dizendo, não tem o que negociar, pronto, acabou, não tem resposta. Eu ligo
para o presidente e ligo constrangido, porque os servidores me acionam e não tem resposta. Hoje uma comissão de servidores, uma comissão não, um servidor de várias categorias, inclusive do interior, ficaram 3 horas, deputado Ezequiel, 3 horas na governadoria. Sequer foram recebidos por alguma pessoa, algum assessor, 3 horas. Não desceu um assessor para dizer, vou embora que ninguém vai vos receber. 3 horas, de 10 da manhã a 1 hora da tarde. 3 horas ficaram esperando alguém que dissesse, não tem negociação, não tem reunião. Eu nunca vi isso. E ouvi de dirigentes sindicais dizer que em todas as lutas do ano eu nunca vi os servidores não serem recebidos. Serem recebidos. Senta aqui e tal. Não temos 3 horas. E olha, dizer que são servidores radicais, que são servidores vinculados a partido A ou B, eram os mesmos, me permitam dizer o nome. O Santino, que é o presidente do Sinai, é o mesmo Santino do ano passado. De 2009, 2010, que estava aqui. Que os deputados da hoje situação viviam intermediando e dialogando. A Vilma do Sindicato da Polícia Civil é a mesma. É a mesma. Não é outra, é a mesma. É a mesma. Nós, os que estamos aqui desde semana passada, somos os mesmos. Então não vale o argumento que são servidores isso ou aquilo, partidários isso ou aquilo, porque nem Santino, nem Vilma, tal, pelo menos ao meu partido, não pertence ao Partido dos Trabalhadores. São os mesmos. E eu, modéstia à parte, tenho a mesma postura que tive com eles e tenho agora. Buscar intermediar, buscar dialogar, mesmo apoiando o governo Vilma, mesmo apoiando o governo Iberê, apoiei as greves. Não disse aqui nem um minuto que era isso, os servidores era isso ou aquilo. Apoiei as greves, fui aqui contra a greve na educação, contra a postura da secretária de Educação. Apoiava o governo, mas fui contra, falei aqui publicamente. Defendi a contratação dos policiais militares, dos concursados ano passado. Defendo esse ano. Então me sinto muito à vontade, porque de minha parte não tem nenhum discurso diferente do que eu falei em relação ao servidor do ano passado aqui, em relação a agora. Sempre intermediei, sempre falei, sempre discuti a questão do orçamento aqui, sempre busquei ter transparência do orçamento. Então eu acho que é preciso mudar o rumo, porque não se trata, o servidor tem uma mentalidade instalada no governo, que é uma mentalidade de derrotar, de humilhar, de diminuir os servidores, ao dizer que é partido A, partido B, que são falsas lideranças, que são isso. Não são, são os mesmos que no ano passado e nos outros anos estavam aqui. São os mesmos. O que mudou? Só porque agora se está no governo? Só porque agora a situação mudou? Então eu acho que nós precisamos distensionar, até para a Assembleia Legislativa assumir um papel de intermediário. Eu, inclusive, de mediador nessa questão. Eu até disse várias vezes, só existe mediação se as partes assim o desejarem. E eu quero dizer com todas as letras aqui, do meu ponto de vista, o governo não quer intermediação. Ele não liga para o servidor, ele não liga para o Poder Legislativo, porque tentou, inclusive, culpabilizar o Poder Legislativo da questão dos planos. Tentou, inclusive, culpabilizar o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, que diga-se de passar, tinha maioria pró-Rosalba naquela época. Maioria pró-Rosalba. Quem liderava a maioria aqui era o hoje vice-governador Robson. Que foi quem ajudou os servidores, muitas vezes. Foi quem, inclusive, ajudou, juridicamente, inclusive, ajudando na questão de contrato de advogado para os soldados da Polícia Militar, os concursados, não perderem o concurso. E agora o governo não tem como atender, não tem uma proposta. Qual é a proposta que tem para a Polícia Civil? Nenhuma. Nenhuma. O governo apresentou uma proposta para a educação, que é a proposta de cumprir a lei a partir de setembro. Pois bem, mas de janeiro a setembro não cumpre a lei, não? De janeiro a setembro não cumpre a lei? Porque a proposta do governo para a educação é essa, começa a cumprir a lei em setembro.
deputado Ezequiel. Então, cumpre em setembro, outubro, novembro e dezembro. Divide em 4 prestações. Mas de janeiro a setembro não cumpre a lei? Essa que é a questão. Como é que ficam os demais servidores da Emater que estão aqui, que têm leis? Vai cumprir a partir de quando? Como vão fazer? Pessoal da Emater que chegou aqui, inclusive, denúncias, informações, que carros dos convênios da Emater para a agricultura familiar estão sendo à disposição de outros órgãos, com desvio de função. O Ministério Público deveria analisar essa questão. A Fundação Zé Augusto, que foi criada uma Secretaria Especial de Cultura para acomodar e fugir à lei do nepotismo. Como é que fica as questões dos servidores, da Fundação, da Emater, dos tributários, os técnicos de tributação, que têm acordos feitos? Como é que fica essa situação? Da Polícia Civil, da Educação, da UERN, que está em greve, professores e funcionários, né? Ou seja, o conjunto dos servidores. E como é que ficará a situação do servidor da saúde, que também, quando começar a pressão do não cumprimento dos acordos, ou dos demais servidores? Então, esse aspecto da questão dos servidores é um aspecto de um balanço que nós temos que fazer ao governo, e eu confesso que eu esperava, mesmo sendo oposição ao governo do DEM, eu esperava um outro posicionamento do governo nesse primeiro período, nesse primeiro semestre, em relação aos servidores. Até porque os planos foram todos aprovados, com apoio, unanimidade dessa casa, com a bancada que era majoritariamente apoiadora de Rosalba. Até porque o discurso de campanha, todos diziam de valorização dos servidores. E agora, de uma hora para outra, não é à toa que eu acabei de receber aqui uma pesquisa, né, que mostra que 50%, pesquisa está saindo hoje à tarde, 59,2%, 60% dos 1.000 entrevistados em Natal desaprovam o governo Rosalba. Não é à toa. Apenas 21% aprovam e 19% não tem opinião formada. Não é à toa. Um desgaste muito rápido.